Preciso usar esse bloco também para falar da CPI da Covid, que é o assunto do momento, que está mobilizando as pessoas nas redes sociais e também nas conversas em família, nos bares, aqueles que estão abertos, evidentemente, com todas as restrições pelas quais o Brasil passa, em razão da falta de imunização. Jair Bolsonaro faz parecer que existem vários ditadores aí que estão querendo impedir as pessoas de fazer as coisas. Na verdade, existem medidas para evitar sobrecarga do sistema de saúde, para diminuir, inclusive, a propagação do vírus, porque ele não fechou acordo com as farmacêuticas. E é simplesmente isso que ficou muito claro hoje no relato do Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Eu estava falando no bloco anterior, como a base governista tentou embaçar, jogar uma cortina de fumaça, desinformar, fazer parecer que o governo federal financiou o Instituto Butantan para a produção da Coronavac, o que não é verdade. E aí, quando chegou a vez do Alessandro Vieira, que é o mais objetivo, foi delegado, ele pergunta ali com os fatos, a ordem cronológica na mão, aí ele resumiu em poucos minutos o problema, interrogando da maneira correta o Dimas Covas sobre os fatos e não sobre o universo paralelo que o bolsonarismo quer criar. Inclusive, depois pediu até um esclarecimento do relator Renan Calheiros sobre as providências para que haja uma agência, uma equipe de checagem de fatos para evitar que a loucura fique sendo espalhada ali na comissão. Mas vamos assistir ao início da arguição técnica e objetiva do senador Alessandro Vieira. Pode soltar. Senhor Dimas, objetivamente, a produção da vacina Coronavac não recebeu absolutamente nenhum tipo de recurso federal para investimento, correto? Nenhum centavo. Mesmo assim, a proposta apresentada pelo Butantan garantia a entrega de 60 milhões de doses entre 45 em 2020 e 15 no primeiro trimestre de 2021, correto? Perfeito. Hoje aqui, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, com todo orgulho, ressaltou que chegamos perto da marca de 64 milhões de brasileiros que receberam ao menos uma dose de vacina. A informação que Vossa Senhoria traz para a comissão, de que o Butantan poderia viabilizar 60 milhões de doses, somada à informação que trouxe o CEO da Pfizer, de que 4 milhões e meio de doses poderiam ter chegado nesse mesmo prazo, 1 milhão e meio de doses no final de 2020 e 3 milhões de doses em 2021. Significa que nós poderíamos ter o dobro de brasileiros vacinados. O dobro de brasileiros vacinados. Esse é o tamanho do desastre. E claro que não está, talvez, dentro da sua esfera específica de especialidade, mas os cálculos que são apresentados pelo professor Alau e pelo professor Paulo Martins, Federal de Pelotas, Federal de Sergipe, apontam que esse número que está ali na frente do relator Renan Calheiros, que hoje é de 454 mil mortos, poderia estar abaixo da casa de 400 mil. Só falando em mortes diretamente. São centenas de milhares de brasileiros que não precisariam ter sido internados. Pois é, então vocês vejam aí a diferença de quem quer estabelecer a ordem dos fatos, quem quer quantificar o que precisa ser quantificado e quem quer tratar o depoente como uma pessoa que vai fornecer respostas objetivas a respeito dos acontecimentos. Agora, você tem a base governista que está querendo fazer vídeo editado para espalhar no WhatsApp, para o tiozão e para a tiazona. É aquela impressão que se quer causar de que, olha, foi financiado pelo governo Bolsonaro. É o que o Flávio Bolsonaro tentou fazer num tweet, na época em que isso estava sendo bastante discutido também, depois de toda a sabotagem ao Instituto Butantan, de chamar de vacina chinesa do João Dória, de dizer que não ia comprar, começou a dizer, não, mas o governo federal financiou. Não financiou o investimento. Só veio a comprar as doses de vacina, o que obviamente ajuda em todo o processo, depois de muita pressão nacional e internacional e depois de meses e meses em que brasileiros morreram. E até chegar no braço de cada cidadão, demorou mais ainda, gerando mais mortes de pessoas que não precisavam ter morrido e que não teriam morrido se tivessem sido vacinadas. Aliás, tem um outro trecho desse mesmo senador, mas eu queria pedir à produção para colocar o trecho do senador Randolfo Rodrigues, que também questionou o Dimas Covas a respeito dos números envolvendo a Coronavac e o boicote por parte do governo do Jair Bolsonaro. Então o Randolfo também quantificou isso aí. Pode soltar, produção.
tivesse sido firmado logo no primeiro, mesmo em janeiro, tivesse sido firmado 100 milhões de doses, nós teríamos esses 100 milhões de doses agora para o primeiro semestre. Nós teríamos, se fosse firmado lá em outubro, teríamos o primeiro contrato 100 finalizado de 100 milhões de doses. Ou seja, nós poderíamos estar chegando em maio ou junho com a imunização de 50 milhões de brasileiros. Exatamente. Primeira e segunda dose. 50 milhões de brasileiros. 50 milhões de brasileiros imunizados, senhor presidente. Randolfo, o ofício... Pois é, 50 milhões de brasileiros imunizados nós teríamos nesse momento só pela Coronavac. Não sei se deu para ouvir, quem está mais atento aí com o volume mais alto deve ter ouvido um senador dizendo, fora a Pfizer e a AstraZeneca. Então, o Instituto Butantan tinha condições de fornecer 100 milhões de doses de vacina se o governo Bolsonaro tivesse fechado esse acordo em outubro de 2020. 100 milhões até hoje, agora maio, mês que a gente está. E o Brasil está aí atrasado, enquanto o Fernando Bezerra e outros da base governista ficam citando os números totais da vacinação, omitindo, evidentemente, ou não chamando a devida atenção para o fato de que muita gente tomou só a primeira dose, não tomou a segunda, quer dizer, gente que tomou as 2 doses, o número é mais baixo ainda, né? E eles tentam jogar esses números totais, omitindo que quem está sustentando esses números é o Instituto Butantan, que eles sabotaram, como fica claro aí por esse depoimento. E aí chegamos aqui até um ouvinte aqui no chat, a gente está atento aqui ao chat, fica feliz com os comentários de vocês, e obviamente sempre tem a militância de plantão, né, que é sinal de que a gente está incomodando, dizendo a verdade, se não tiver, é porque tem alguma coisa errada. Eles se incomodam com quem mostra a realidade. Era isso que tentavam fazer hoje lá. O senador Omar Aziz estava tentando esclarecer os fatos, a base governista estava tentando tumultuar para ele não explicar, para que o cidadão brasileiro em casa não soubesse, ficasse com a impressão errada. Então eles também têm a sua militância de plantão aqui nos nossos chats. Mas os leitores ouvintes de verdade, com nome e sobrenome, eles reagem e a gente acha muito engraçado. O Fernando Lemos perguntou se eu vi o lance do Girão sobre fetos abortados em insumo da Coronavac. Pois é, meu caro Fernando Lemos, eu vi. E dá até vergonha de comentar um troço desse. Eu apontei no primeiro dia da CPI da Covid o papelão que estava fazendo o senador Eduardo Girão, que não é uma pessoa incapacitada para falar. Ele é capaz de falar uma frase com início, meio e fim. Tem gente aí na política que nem é sequer capaz de fazer isso. Então o problema é de outra ordem. O problema é de natureza moral, é de passar pano para essa sujeirada, é de tentar encobrir a realidade de que o governo brasileiro poderia ter salvado vidas se tivesse como prioridade a preservação das vidas, e não a eleição de 2022. E não a pose de direitista diante de uma ditadura contra a qual o governo brasileiro não consegue fazer nada. Então o Eduardo Girão foi lá fazer pergunta baseada em fake news de feto abortado sendo usado em insumo de vacina. Não vou nem detalhar a parte técnica a respeito disso, porque é uma desinformação que foi devidamente refutada pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. O Eduardo Girão está lá fazendo esse papelão, posando de independente. Que independência é essa? O sujeito está lá sendo alimentado pelo universo paralelo bolsonarista, por essas imbecilidades que são disparadas em grupos de WhatsApp para pessoas muito pouco instruídas, e está usando isso lá na CPI, fora a citação da morte do Nelson Sargento. E aí é um nível assim tão baixo, né? Porque você tem as informações oficiais sobre a eficácia da Coronavac, estudos que mostram que a eficácia dessa vacina é um pouco menor nas pessoas de maior idade. O Nelson Sargento estava tratando de um câncer, então já estava debilitado, tem 96 anos. E ele trouxe esse exemplo ali para politizar esse caso. Lamentavelmente, um comportamento asqueroso por parte do senador Eduardo Girão.